Passamos agora para comunicação de liderança pelo PSB, PTB, PCdoB. Com a palavra o deputado Jonas Donizete. Vossa Excelência dispõe de até 8 minutos. Senhor presidente, deputado Padre Luiz Couto, que preside esta sessão, senhoras e senhores deputados, eu ocupo a tribuna da Câmara Federal nesta tarde para falar de um tema que eu acho que é muito importante, que diz respeito a todos nós e a nossa população se sente amedrontada, que é a questão da violência. Hoje a violência ela é algo que se dissemina por todos os cantos, mas especialmente nas grandes cidades, na região metropolitana, a violência assusta as pessoas. É duro quando a gente presencia homens e mulheres de bem que lutam com a vida, que lutam de forma honesta para ganhar o seu sustento e que tentam transmitir para os seus filhos ou sobre as pessoas que têm sobre os seus cuidados a importância da honestidade, de se levar uma vida dentro dos padrões, de se tornar uma pessoa de bem, quando essa pessoa ela tem a sua vida revirada, ela tem o seu dia a dia assolado por causa da violência. Um dos primeiros projetos de lei que eu apresentei nessa casa, senhor presidente e senhores deputados, foi por um fato que aconteceu na cidade de Campinas, cidade da minha origem, né? Cidade onde eu tenho dos 160 mil votos que me trouxeram para essa casa, quase 90 mil foram na cidade de Campinas. E no meu primeiro dia como deputado eu protocolei um projeto de lei, porque nós em Campinas tivemos um fato, uma pessoa, um homem querido, trabalhador, pessoa de bem, foi assassinada e a pessoa que cometeu esse assassinato, deputado Amauri, foi uma pessoa que tinha sido presa pela polícia. Ela foi presa, mas a polícia soltou. Sabe por quê? Porque era período eleitoral, era época de eleição e a pessoa não podia ficar presa. Que absurdo! Um homem procurado pela polícia, um elemento perigoso, a polícia tem um trabalho para deter, pega, prende o sujeito, aí solta por causa de lei eleitoral. Então, essa lei, esse dispositivo da lei, ele resguarda alguns dias antes, alguns dias depois da eleição, mas foi feito em outras épocas. Era a época que as pessoas podiam usar esses instrumentos para mudar resultado de eleição. Hoje até votação dentro de presídio a gente tem, até urna eletrônica dentro de presídio tem. Qual é o sentido de se continuar com uma coisa como essa? Eu estou citando esse exemplo para os senhores e as senhoras, meus pares nessa casa, para a gente perceber o quanto a gente precisa atualizar a nossa legislação. Não dá, porque às vezes uma letrinha na lei custa a vida de uma pessoa. Então, nessa questão, eu já protocolei esse projeto nessa casa e vamos fazer todo o empenho para que ele transcorra nas comissões e para que a gente possa votar e eliminar esse disparate, eu diria, que tem na nossa legislação. Então, esse é um exemplo que eu citei, mas eu falava a respeito da violência, eu quero citar aqui também algo que está acontecendo nesse momento na cidade de Campinas, que é uma questão de ataque de quadrilhas a desses caixas eletrônicos. Isso tem se tornado algo muito frequente na cidade. Então eu quero, da tribuna aqui da Câmara, com o mandato que me foi conferido, fazer valer a voz da população de Campinas, que clama por mais segurança pública, que clama para ter um pouco mais de paz, porque as pessoas já não suportam mais viver sobre o signo do medo, da impunidade. Então, pedir aqui à Polícia Militar do nosso Estado, do Estado de São Paulo, que evite esforços para que a gente possa combater qualquer tipo, porque eles acabam migrando de um tipo de crime para outro. São praticamente os mesmos elementos. Outro dia, participando de uma reunião, de um CONSEG são os Conselhos de Segurança, que eu acho que é algo muito importante também, porque são pessoas da sociedade, quero aqui na pessoa do meu amigo Ivan,
que é um presidente de Conseg em Campinas, já há muito tempo, registrar a minha homenagem a essas pessoas, porque não adianta a gente também ficar só do lado da reclamação. A gente tem que partir para o lado proativo, compreender os problemas. A primeira coisa para a gente tentar resolver alguma coisa é a gente tentar entender. Então, esses Consegs são pessoas da sociedade que se dedicam a essa área de segurança para ver o que pode ser feito para melhorar as questões de segurança. E outro dia, em uma dessas reuniões, foi feita uma explanação de dados estatísticos sobre criminalidade. E a gente percebe que quando diminui um tipo de crime, geralmente o outro sobe. O que acontece? Se tem uma onda de sequestro, a polícia aperta o sequestro, aqueles elementos acabam migrando para roubar banco. Aí aperta rouba banco, eles acabam praticando o roubo à residência. Então, é preciso que a polícia tenha uma atuação firme e conjuntamente com isso, nós precisamos aqui nessa casa atualizar as nossas leis penais. É esse clamor, a isso que eu quero incitar e conclamar todos os deputados e deputadas dessa casa. Porque não é fácil para a polícia o combate com a criminalidade. Muitas vezes eles encontram situações desiguais. O bandido às vezes está mais até preparado em termos de armamento do que a própria polícia. Aí a polícia trabalha, luta, prende e de repente a letra da lei, porque é a lei que diz, não é da cabeça do juiz que sai a decisão. Se está escrito lá na lei, ele tem que cumprir aquela decisão. Então nós precisamos usar a nossa capacidade de legislar. Outros fizeram isso em outros tempos em que aquelas leis, como eu citei aqui, essa questão da lei eleitoral valia para uma época em que as pessoas podiam se valer de condições policiais e jurídicas para mudar resultado de eleição ou para prender um determinado elemento. Hoje nós vivemos num Estado democrático. A própria imprensa livre garante isso. É inimaginável você pensar que vai se prender uma quantidade de eleitores suficiente para mudar o resultado de uma eleição, ou então que vai se prender um determinado candidato apenas para que, com aquela atitude, possa subtrair a candidatura dele. Então, senhores e senhoras deputados, vamos prosseguir nesse caminho de, eu não diria nem apertar mais a legislação. Tem gente que usa esses termos, vamos apertar a legislação. Eu diria que nós temos que tornar as nossas leis mais justas, para que a gente possa ter uma sociedade com mais paz, com menos violência. Eu acho que essa é a nossa parte. O que o cidadão que nos colocou aqui espera de nós é realmente fazer com que possa prevalecer na sociedade a paz e não a violência. Obrigado, senhor presidente.